Band Entrevista, essa semana falando um pouco mais sobre o Litoral Norte. O nosso convidado é o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, e agora eu queria falar de uma outra questão importante para a cidade, que foi a retomada das obras do Hospital de Boiçucanga. Eu lembro que a gente esteve aqui há pouco mais de um ano, a prefeitura sofreu muito para conseguir recolocar as obras em andamento. Elas estão em andamento. O senhor consegue concluir, entregar esse hospital para a população esse ano? Se Deus quiser e permitir, em agosto o hospital já entra em funcionamento. Ele vai ter um período de testes até ser aberta, as portas serem abertas à população. E a grande novidade é que nós teremos ali a ala pediátrica, a obstetrícia, portanto a maternidade também da Costa Sul, que vai atender cerca de 40% da nossa população. O hospital ele demorou para entrar em obras porque nós precisávamos ter as autorizações judiciais, as devidas autorizações judiciais, tendo em vista que a obra passou por perícia. É objeto de inquérito, de investigação, então nós tivemos aí um lapso temporal que atrasou essas retomadas, mais licitação, readequação de todo o projeto clínico sanitário que foi feito e as readequações da instalação como um todo. Por exemplo, o hospital conta com heliponto, a gente precisava dar todas as ações necessárias para a homologação desse heliponto. Então agora a obra já conta com mais de 70 pessoas trabalhando diariamente, um investimento de R$9 milhões, tivemos um desconto aí na ordem de 20% na licitação, portanto um bom desconto, e agora a obra em ritmo total. E a Prefeitura fazendo aquisição dos novos equipamentos, os materiais cirúrgicos, isso já está acontecendo? Isso já está acontecendo. Nesse momento, tudo em andamento. E a contratação da OS, que vai gerir o hospital, também já foi feita. A área de saúde de São Sebastião tem uma aprovação positiva junto à população. Isso não é uma realidade de todos os municípios do litoral. Qual o segredo disso? Olha, Elcio, nós nos tornamos referência para a região. De cada 10 pacientes atendidos na nossa rede pública, 6 são de outras cidades. Nós investimos na recuperação de 100% da rede de postos nos bairros. Então, por exemplo, Barra do Una, Boiçucanga, Camburi, agora no Morro do Abrigo, região central, todos ou em reforma ou terminando, como por exemplo Baraqueçaba, que a gente entrega agora em março. Fizemos também a recuperação de diversos setores do Hospital de Clínicas, os 3 centros cirúrgicos, a cozinha do hospital, a ala infantil, a parte da maternidade que entra em reforma agora, a hotelaria, a UPA, padrão nível 8, classificação, uma das classificações máximas do Ministério da Saúde. Investimos também na questão dos medicamentos, não falta mais medicamento na rede pública. A nossa saúde bucal, 2 vezes a melhor do Brasil. Portanto, todos os investimentos em novos equipamentos, frota 100% renovada de ambulâncias, os novos uniformes dos atendentes, toda a instrumentação cirúrgica sendo trocada. Então, nós temos um atendimento e um acolhimento ímpar. Nós temos bons profissionais e isso ajuda muito, porque quando o cidadão procura saúde, a primeira coisa que ele quer é o acolhimento. Não é o médico que nem olha para a cara do paciente. Lá em São Sebastião, o médico olha, atende, faz os exames de imediato. Por exemplo, raio-x na unidade de Boiçucanga é digital. Então, quando o médico pede o raio-x, em segundos já está na mesa dele. Então, todo esse acolhimento, esse atendimento, nós demos uma ênfase, um enfoque especial e, graças a Deus, viramos referência. Quanto à situação da Santa Casa, prefeito? Olha, nós estamos numa luta imensa para terminar a intervenção que perdura aí já quase 13 anos. E agora encerrando de uma vez por todas com a contratação da OS e um procedimento, né, de encerramento dessa intervenção para que a gente tenha um hospital de clínicas bem organizado, como determinam os órgãos fiscalizadores e as ações judiciais que eu herdei no nosso mandato. Então, todas essas providências já estão sendo adotadas e, se Deus quiser, Nicolini, agora, esse semestre, a gente encerra a intervenção. Uma outra coisa importante de São Sebastião é o acesso à cidade. A Rio Santos tem tido problemas por conta das chuvas constantes, interdições, bloqueios totais, parciais. A Prefeitura, aliás, está fazendo uma obra grande em paralelo a Rio Santos, lá no extremo sul da ilha, próximo à divisa com Bertioga, que eu gostaria que o senhor falasse. Mas te preocupa a questão de acesso com o problema que teve na Serrinha do São Francisco, das cigarras ali, os problemas que estão tendo principalmente em Guaicá e Toque-Toque, e o contorno que vem da duplicação da Tamoios que está parado. Preocupa o futuro do acesso a São Sebastião? Preocupa e preocupa muito. Em relação a Tamoios, que seria a nossa grande alternativa, que é o contorno sul, eu tenho insistentemente procurado a Secretaria de Estado de Transportes e Logística. Eles têm que dar uma definição, o governo do estado tem que dar uma definição para uma obra que está parada já há quase 2 anos,
uma obra importantíssima para a região e uma obra que começa a gerar prejuízos. O Complexo Tamoios custa cerca de 7 bilhões de reais. Você pega o contorno sul e o contorno norte, ambas obras paradas é prejuízo em cima de prejuízo. Com todas as chuvas que nós tivemos ano passado e esse, o material que ficou disperso da escavação dos túneis, a drenagem que não foi conclusa, tudo isso acabou sendo carreado para dentro dos bairros. Nós tivemos problemas seríssimos. E uma situação que a gente está extremamente preocupado é com o fato da serra estar com a obra em andamento e o contorno parado. Portanto, quando concluir a obra da serra, você não vai ter o contorno para o carro chegar. É uma estrada pela metade. É uma estrada pela metade. E isso hoje, se a estrada estivesse pronta, Elcio, nós teríamos seguramente um acesso com qualidade, com segurança para quem trafega pelas vias. Os nossos acessos, tanto o norte quanto o sul, eles estão prejudicados em função das chuvas. A região norte muito mais prejudicada. Nós temos obra no KM 114, que era uma, viraram 4 obras, uma de maior porte, uma segunda de médio porte e 2 de pequeno porte. Aí você tem obra no 116, no 118, no 123, no 135, no 137, mais as intervenções e as intercorrências que estão acontecendo agora em função de solapamento, escorregamento de pequeno porte. Então, essas ações, graças aí ao governo do estado, o DR tem agido muito rápido mesmo, isso garante a segurança e permite a trafegabilidade constante. Mas nós precisamos do contorno sul. Não há hipótese de trabalhar, de acessar a cidade, de estudar, enfim, de ter o seu dia a dia sem esse contorno pronto. E na região sul, agora a prefeitura está desenvolvendo um acesso entre Juqueí, Barra do Una, Engenho, Jureia e Boracéia, que é uma alternativa a Rio Santos. A gente vai inaugurar agora também em março. Então são ações que a prefeitura está desenvolvendo, mas hoje a gente precisa do governo do estado. Sobre o contorno sul, no mapa viário do estado, sempre se fala da questão da Tamoios em direção ao Porto de São Sebastião, que é um porto potencialmente que pode render muito mais do que tem rendido até agora. Qual a sua expectativa para o futuro imediato do porto a partir do momento da liberação do tráfego nesta rodovia? Olha, Elcio, nós temos um dos portos com o melhor calado, não só do Brasil, mas do mundo. Nós temos um calado natural aí na ordem de 20 metros, 14, pode variar de 14 a 20 metros. O Porto de São Sebastião ele precisa de uma obra imediata, que é a ampliação dos berços para um calado mais profundo e um calado de varrição natural. Portanto, você não precisa ficar fazendo desassoreamento constante. Sai mais barato. É um porto de transbordo de cargas. Os navios de grande porte, por exemplo, que não acessam o Porto de Santos, podem acessar São Sebastião, mas para isso tem que ter a rodovia. Então, o contorno sul, ele precisa ser desenvolvido com um emboque direto ao porto, com acesso direto ao porto. Isso ainda está sendo discutido na Secretaria de Estado de Transportes. A gente tem, desde o primeiro dia de governo, cobrado a Secretaria para que defina logo o acesso e crie esse acesso direto, porque é uma área alfandegada. Então, nesse trevo de emboque, para quem vem da região sul de São Sebastião, que está saindo da região central, que está indo para São Paulo, está chegando, tem um acesso direto ao porto. Então, precisa ter berço e o acesso. Tudo isso está em discussão. Na questão do berço, depende muito desse processo de privatização que está ocorrendo aí sob o controle do governo federal. A prefeitura já tem assento no conselho e está participando dessas discussões. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, segue conosco aqui na bancada do Band Entrevista, que faz mais uma parada e volta depois do intervalo. Não saia daí.